Boa noite agora oficial, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo. Estamos gravando aqui mais uma videotutoria da disciplina de Educação à Distância e a gente já começou aqui uma conversa rápida previamente para falar a respeito do cronograma que eu disponibilizei no fórum da disciplina, que traz aqui a organização de como vem sendo o atendimento de tutoria, que, embora tenha terminado, né, esse atendimento remoto, graças a Deus, porque a Covid está indo embora, né, diminuiu, não acabou totalmente, mas muitos alunos ainda se encontram em dificuldade de comparecer ao polo, ora por conta do trabalho, ora por conta de questões pessoais, ora por conta da distância, do deslocamento até o polo, ora também por causa do horário da própria tutoria, que ficou um pouco tarde e o local é escuro, o pessoal fica com um pouco de sensibilidade, com receio de ficar no polo até mais tarde para esta disciplina especificamente de educação à distância. E, para o momento, a gente não tem como modificar esse horário, porque os meus horários em outras atividades também já estão todos organizados, também em retorno ao presencial. E aí, nós encontramos como meio termo, né, para auxiliar vocês o atendimento da tutoria presencial, permanecermos parcialmente com esse atendimento remoto, que funciona conforme o cronograma disponibilizado no fórum, que, ora, uma semana fórum, né, de discussão, de debate, de perguntas, onde vocês podem perguntar as dúvidas mais recorrentes de vocês em relação ao conteúdo ou à dinâmica da própria disciplina, e também os fóruns pontuados, como nós tivemos um fórum pontuado na semana retrasada, que poucos participaram, não sei o que aconteceu, se vocês ficaram distraídos, porque assim que acabou a AD, na semana logo sequente já veio o fórum pontuado. E alguns alunos questionaram para mim, poxa, Silvia, vai ser junto com a AP, mas o fórum pontuado foi junto com a AP exatamente para ajudar vocês a estudarem para a AP. Então, automaticamente, ao você fazer o fórum pontuado, você automaticamente está estudando para a P. E essa nota do fórum, com peso 2, ela complementaria a sua avaliação presencial. Então, por isso, era importante vocês participarem por dois motivos: por causa desse conceito de nota, né, que infelizmente é o que nós temos ainda hoje, também regendo, entre outras formas, a maneira de ensinar e aprender e mensurar o que o aluno aprendeu. Isso é conteúdo da aula de hoje, aula 10 da disciplina de Educação à Distância, avaliação, e também uma forma de fazer com que vocês estudassem complementarmente para a avaliação presencial, por meio de uma outra avaliação, que é mais somativa, ou melhor, que é mais formativa e mais processual que a somativa, que é essa da questão simplesmente de nota. Enfim, então, só para dar um feedback para vocês, um retorno em relação ao que vem acontecendo, ao que foi, ao que eu estou percebendo também, e vocês precisam ficar mais atentos ao fórum. Tem alunos que são assíduos, que toda semana está no fórum, que pergunta, que cobra. Isso é importante para vocês, é importante para mim, porque me auxilia na organização ao atendimento de vocês. Eu já sei quais são as demandas mais necessárias de vocês quando vocês fazem esse tipo de coisa. Quando fica todo mundo em silêncio, eu não sei o que fazer. Eu fico deduzindo, eu fico inventando coisas, eu fico criando coisas, ou então chega um momento que a gente acaba não fazendo nada, porque a gente não sabe se está sendo visto, se está sendo ouvido, se está sendo lido, né? E porque ninguém se manifesta às vezes. E esse momento de videotutoria, ele também é importante porque, no simples fato de ter alguém aqui, já me diz que o que está no fórum foi lido,
que está sendo acompanhado de alguma maneira, que as coisas que eu falo estão sendo ouvidas, e isso também é um feedback. Então, o cronograma ele traz momento de fórum, né, a semana de fórum, ou pontuado, ou de discussão, ou de pergunta e resposta, ou simplesmente de dúvidas que vocês possam ter. Outra semana de vídeo tutoria, como a que nós estamos tendo hoje, e nas semanas, especificamente aquelas que precedem as avaliações, será presencial, no polo. E aí, essa questão de lugar escuro, de lugar que eu fico um pouco insegura de ir, quando vou eu e fulano só, duas pessoas. Então, organizem-se para ir todos juntos, ou para aqueles que quiserem, que têm contato, eu sei que vocês têm contato aí via WhatsApp, se organizem para comparecer o maior número de pessoas possíveis, porque vai ser bom, será uma companhia que vocês terão uns com os outros, será bom porque isso motiva a gente a elaborar um trabalho mais performático, não que eu não faça isso com um aluno que seja, mas quando tem mais, a gente sabe que a gente vai conseguir envolver mais pessoas naquele diálogo, naquele discurso, e até porque vocês, em quantidade, também enriquecem muito a tutoria, porque vocês trocam, vocês trazem experiências de vocês para a gente. Então, a gente também aprende com vocês. Né? Então, alguém tem experiência de escola, alguém já tem experiência de gestão, outra pessoa não tem experiência de escola nem de gestão, mas trabalha na área da administração, da empresa, e vai ver que planejar não é só específico da área da educação. A gente vai descobrir que na administração também planeja, né? Nas organizações, nas ONGs também planeja, na nossa casa, na nossa vida a gente planeja. Então, na verdade, eu já estou falando do conteúdo da matéria de hoje, né? Que traz aqui a abordagem da aula 10. Acho que eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Não que eu vá ler o conteúdo e nem ficar seguindo inteiramente, até porque essa responsabilidade de ler o material na íntegra é de vocês e que precisa ser feito, se não antes da tutoria, que é o preferencial, da videotutoria também, ou das participações no fórum, que isso aconteça pelo menos depois ou logo na sequência em que vocês assistirem a videotutoria ou a tutoria presencial ou discussões no fórum. Então, aqui está a aula 10, conteúdo de hoje, que fala sobre a avaliação do processo ensino-aprendizagem em educação à distância, caminhos a investigar. Então, essa aula é riquíssima porque ela fala de um bicho-papão, escrita pela professora Fernandes, que é a avaliação, que é o grande quebra-cabeça de qualquer educador. Quando eu falo educador, não estou falando só de professor, mas todas aquelas pessoas que se dedicam a ensinar, a orientar, a acompanhar alguém. E aí, como meta, essa aula traz apresentar de maneira contextualizada e crítica os principais aspectos relacionados ao processo de avaliação da aprendizagem, especificamente aqui para a gente na modalidade distância, porque presencial, como boa parte de nós somos oriundos dela, a gente já tem uma noção razoável de como acontece a avaliação do presencial. Em contrapartida, nas aulas anteriores da disciplina de educação à distância, vocês viram, né, instrumentos, materiais didáticos que são recursos de comunicação que ocorre entre o aluno e o curso na educação à distância, e que também serve de mecanismo de avaliação. E nesta aula, a gente não só vai falar desse material didático, que é o material que você utiliza para estudo, para análise e avaliação do que você está estudando, mas do material didático, não só impresso, mas digital também, tecnológico, porque essa aula ela também agrega a importância das tecnologias, mas que ela não pode ser a tecnologia pela tecnologia, porque muitas instituições, vou falar mais especificamente de profissionais, muitos profissionais, né, professores ou educadores, que detém a tecnologia, continua dando aulas da forma como se não tivesse a tecnologia.
ou seja, não adiantou muito a tecnologia para alguns profissionais. Ele detém, ele conhece, ele sabe manusear, mas ele não utilizou de estratégias, de metodologias diversificadas para mudar a forma de ensinar e de aprender nesse contexto mais tecnológico. Então, a tecnologia ela chega numa sala de aula onde a tabuada ela é tomada com uma projeção, por exemplo, no quadro, e os alunos contando 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. Ou seja, não adiantou muito você usar a tecnologia para essa finalidade. Isso é só um exemplo bobo, mas bastante significativo para aquilo que ainda existe nos dias de hoje. E aí, como objetivos, essa aula traz identificar algumas modalidades de avaliação da aprendizagem no contexto educacional dos dias de hoje, né? Um exemplo que eu acabei de dar agora, caracterizar e diferenciando as abordagens avaliativas somativa, diagnóstica e formativa, essa aqui é extremamente importante, e investigar práticas avaliativas formativas na educação à distância. Então, tá, falando do objetivo, do segundo objetivo, que traz as abordagens de avaliação somativa, diagnóstica e formativa, essa aula ela faz uma dinâmica muito interessante ao apresentar essas classificações de avaliação. Ela começa pela somativa, e normalmente, quando a gente lê nos livros, os livros didáticos, eles começam explicando a diagnóstica, depois a processual ou formativa, que é a mesma coisa, processual barra formativa, e por último a somativa, porque na prática é assim que a gente faz. A diagnóstica, qual é a diagnóstica? É aquela que normalmente você chega no seu primeiro dia de aula, você não conhece a turma, você não sabe quem são os alunos, você não sabe o conhecimento que eles trazem para a sala de aula, então você não sabe muito como vai trabalhar o seu conteúdo da área de conhecimento com esses alunos que você nunca viu, você não conhece. Então, você apresenta o conteúdo, ou às vezes até antes de apresentar o conteúdo, você elabora uma avaliação diagnóstica, como a do médico, né? Que você passa por um exame e depois o médico vai examinar todo o seu corpo, e depois que ele verificar o que você tem de diagnóstico, ele te dará essa resposta, esse resultado a você, vai dizer qual é o diagnóstico que ele tem a respeito da avaliação do exame que ele fez no seu corpo. A mesma coisa o professor faz nos primeiros dias de aula, quando ele não conhece o aluno. E, às vezes, quando conhece também, quando tem aquele gap que acontece das férias, quando o aluno volta, ele volta com outras ideias, com outros conhecimentos, ele já fez outros cursos, ele interagiu com outras pessoas, ele viajou, ele ampliou o capital intelectual e cultural dele. Então, ele chega com um avanço muito grande daquilo que ele era do ano passado ou do mês passado para esse atual. E o professor ele precisa saber em que pé esse aluno está. Ele veio de um ano de escolaridade diferente daquele presente, então eu preciso saber o que de fato ele aprendeu, ainda que eu saiba o que o meu colega ensinou, mas eu não sei se esse aluno de fato aprendeu da forma como foi ensinado. Então eu tenho que fazer o meu diagnóstico dessa turma. Então é onde a gente elabora uma atividade onde os alunos mais descontraída, porque tem que ser, onde os alunos vão descrever o que eles fazem, quem são eles. Um professor de língua portuguesa adora pedir aquela famosa redação das férias, né? Muitas vezes a gente acha, isso é para encher linguiça, nem sempre. Depende muito da concepção do profissional que pede. Muitas vezes é para perceber que tipo de escrita esse aluno tem, que tipo de vivência, de experiência ele viveu, porque isso tudo são elementos para o professor organizar o trabalho dele, o planejamento de aula dele, para trabalhar com aquela turma. Então, nesse sentido, ele vai fazer uma avaliação diagnóstica, que ela pode valer nota, mas não necessariamente ela precisa valer nota. E nem por não valer nota não significa que ela não é uma avaliação.
E aí, no primeiro objetivo, quando ele fala identificar algumas modalidades de avaliação da aprendizagem no contexto educacional contemporâneo, já estou trazendo para vocês que, às vezes, uma observação, um bate-papo com a turma, ou uma observação em grupos distintos de estudo, isso também faz parte da avaliação. Isso faz parte do professor estar diagnosticando o tempo todo as necessidades que os seus alunos têm. Quando eu trabalho com grupos, onde, de repente, uma nota vai ser dada para toda a turma, a partir dos critérios que você estabelece, que você organiza, isso faz com que os alunos eles queiram estudar e queiram apresentar resultados para você, que, na verdade, não são para você, professor, mas sim para eles. Porque o conhecimento que eles apresentam para você, na verdade, é para a vida deles, para a vida social, pessoal e futuramente profissional. Então, muitas vezes o professor acha que trabalho em grupo não é interessante porque ele não consegue avaliar o indivíduo. Avalia sim, desde que você organize critérios específicos para essa finalidade. Ah, mas a gente está falando de avaliação na educação à distância. Como é que eu faço isso na avaliação, na educação à distância? De diferentes formas. Um exemplo desse é o próprio Meet. Né? A gente está aqui numa tela de Meet, existe um recurso no Meet, nessas ferramentinhas aí embaixo, que você consegue abrir salas paralelas e organizá-las em grupos. Ou seja, nós somos 3 aqui, mas se fôssemos 10 ou 15 e eu quisesse trabalhar de um determinado conteúdo e organizasse essa sala, separando 3 grupos em 3 salas diferentes, para que eles discutissem e depois de um tempo retornassem com uma apresentação da consolidação das ideias deles, de vocês, isso poderia acontecer, muito possivelmente aqui no próprio Meet. Então, é uma ferramenta, é um recurso tecnológico digital que pode também estar servindo de avaliação. Quando eu começo a fazer perguntas e vocês começam a me responder, isso também é uma avaliação, independente de ter nota, porque muitas vezes a pergunta é para eu entender o que vocês sabem e a partir de onde eu, como tutora ou professora, posso tomar determinados conteúdos, determinados assuntos, a partir de onde eu posso envolvê-los em determinadas discussões dentro da temática que está sendo discutida. Então, isso é uma avaliação diagnóstica. Tá? E aí, depois vem a formativa processual. Eu estou falando normalmente como a gente faz. Né? O módulo, a aula, na aula 10, ela traz exatamente, ela vai fazendo ao contrário. Ela começa a falar da somativa para depois terminar na diagnóstica, mas na prática, inconscientemente, a gente começa pela diagnóstica, depois pela formativa processual. Isso quando o professor ele tem experiência, ou independente da experiência dele, ele tem um senso de reflexão, de análise antes e durante a prática pedagógica dele, ou seja, antes é quando ele planeja, quando ele organiza o que é que ele quer de resultados da turma, qual o objetivo que ele quer que os alunos alcancem, os alunos que vão alcançar os objetivos, não sou eu, professor, eu elaboro para o aluno alcançar. E aí, durante a minha ação, a aula, a discussão, seja presencial ou à distância, eu vou percebendo que aquele plano que eu fiz, daquela metodologia ou aquele recurso que eu utilizei, os alunos estão tendo dificuldade, não está dando certo. Então, eu vou refletir e analisar durante a minha ação o que eu posso mudar no ato, durante a ação. Ah, isso é improviso, Silvia? Dê o nome que vocês quiserem. O que não dá certo é eu tentar colocar de garganta abaixo do meu aluno um planejamento que eu fiz, mas que eu estou vendo que durante a ação não está dando certo. Isso nunca vai dar certo, nem para mim e nem para o meu aluno. Então, eu preciso ser analítica, reflexiva e perceber o que pode ser feito durante o ato de um planejamento que não está sendo bem executado ou
por diferentes questões, ou por falta de requisito do aluno, ou de repente por falta de sensibilidade minha, de não ter percebido que ainda não era o momento de inserir aquele conteúdo, enfim, dessa forma. E aí, no objetivo 3, diz assim, ó, investigar práticas avaliativas formativas na educação à distância. Então, essa investigação ela vem por meio de algumas atividades que o módulo traz, que vale a pena vocês fazerem, se não com vocês buscando pela própria internet, em site, no YouTube. Que práticas avaliativas formativas são essas? Como o nome já diz, ela é formativa ou processual, também é conhecida como processual, que é aquela que durante a avaliação você aprende. Durante a elaboração da avaliação você está aprendendo. É comum que atividades em grupo forneça uma avaliação formativa processual. Por que formativa? Porque forma conceitos, traz ideias novas, e processual por quê? Porque ela te coloca dentro de um processo de desenvolvimento. Quando você trabalha com outras pessoas, existe a aculturação, ou seja, você consegue captar a cultura do seu colega para você, as experiências dele para você, e vice-versa isso acontece. Por isso, muitas vezes, a própria disciplina de educação à distância, a coordenação propõe trabalhos em grupo ou trabalhos minimamente em duplas, para que isso ocorra de maneira fluida, até porque, como futuros pedagogos, a gente precisa saber trabalhar em grupo, porque essa condução a gente terá de desenvolver dentro do nosso campo de trabalho, fazer com que os professores trabalhem de forma interdisciplinar. E se a gente não consegue trabalhar de forma interdisciplinar, em grupo ou em dupla, a gente não consegue manter um contato, criar um vínculo, se apresentar a uma outra pessoa para fazer um trabalho, a gente acaba tendo dificuldade para fazer isso com os outros, com que os outros façam entre si, entende? Então, a avaliação formativa e processual, Silvia, é só quando trabalha em grupo? Não, é toda vez que há uma tarefa ou uma atividade que te coloca numa posição de protagonista, ou seja, você se vê na pergunta ou na questão, na atividade, você precisa pensar a sua realidade, o seu contexto para conseguir elaborar a resposta. Então, você está se formando dentro de um processo em que aquela pergunta ela está desencadeando você algumas inquietações, tá? E isso é muito salutar. O contexto das questões, de algumas questões de AD, por exemplo, elas são processuais, elas são formativas e processuais, porque elas trazem um trecho de uma leitura que você fez, ou que você deveria ter feito, do material didático de você, ou seja, ele te reporta para aquele momento da leitura que você já fez, te coloca numa situação que, na hora que você leu a primeira vez, você lembrou de alguma coisa, você dialogou com aquela parte do texto. E agora, eles aí sim faz a pergunta para você responder dentro daquele contexto. Então, esse contexto, ele te informa e te forma, e a pergunta final, ela te coloca dentro de um processo em que você se autoanalisa e que você reflete aquela situação perguntada na questão, tá? E aí vem a somativa. Então, no nosso dia a dia, normalmente a gente faz a diagnóstica e a gente faz muita diagnóstica, só que a gente não dá atenção para ela porque não tem nota, né? Não acrescenta nota, porque é só para observar o aluno, é só para ver como é que ele está se desenvolvendo, de repente ver as questões sociofamiliares que ele tem, e nada disso a gente acaba avaliando, analisando como uma avaliação. É só uma percepção, e não é, são avaliações diagnósticas que influenciam no momento em que você vai dar nota, que é agora, que é a avaliação somativa, que é outra classificação que o texto traz e que é essa avaliação que é de dar nota. Aí eu separei um trecho aqui que ele conceitua as três. Aí, melhor do que eu falar, é a gente lá no conceito. Deixa eu só localizar aqui.
E o conteúdo dessa aula é bem didático, não que os outros não sejam, porque ele vem explicando de forma aprofundada cada um dos processos, muito melhor do que o que eu estou fazendo aqui, então vale a pena ler numa linguagem muito bacana que fica no entendimento, não na cabeça, mas no entendimento da gente. Então, a avaliação somativa, que é por onde ele começa, é geralmente aplicada ao final de um determinado período de um curso ou de um módulo de maneira descontextualizada e isolada, visando exclusivamente a comprovar o atendimento aos objetivos e aos resultados obtidos pelo estudante, por meio da atribuição de uma nota visando a classificá-lo e certificá-lo, ou seja, ele tem nota para aprovar ou tem nota para reprovar. Classificação. Geralmente, esse tipo de avaliação utiliza provas e trabalhos de conclusão como instrumento avaliativo. Aqui a gente está falando da avaliação puramente somativa, que interessa só classificar o aluno, e às vezes esquece até de verificar se o aluno aprendeu ou não, porque ele pode ter nota, mas o que não quer dizer que ele aprendeu. Que se for uma avaliação que ela se esmera apenas em classificar ou reprovar o aluno, ela não vai se preocupar com o que o aluno aprendeu. Então, uma prova de decoreba, por exemplo, sendo mais claro, uma prova de decoreba, o aluno ele tem nota, né? Ele pode adquirir nota porque ele é bom para decorar, o que não quer dizer que ele aprendeu. Agora, a avaliação somativa, ela costuma acontecer junto com as outras, junto com a avaliação diagnóstica, como eu falei no início, você pode dar uma atividade valendo nota ou não, mas uma atividade para verificar o que o aluno sabe, o que o aluno conhece, o que ele alcançou de pré-requisito para seguir para uma nova etapa. Então, às vezes, você dá nota para estimular, porque, infelizmente, a gente foi culturalmente desenvolvido ou orientado dessa forma, né? A gente precisa de receber recompensa para ir em frente. Então, às vezes, você dá uma nota, um conceito para avaliação diagnóstica, mas isso não é necessário. E aí, a avaliação formativa e processual, você também acrescenta nota, que é para manter o mesmo ritmo de interesse e de motivação do aluno, porque você sabe que ele vai participar de um fórum, por exemplo, se valer nota, ele vai fazer uma atividade de acordo com os critérios que você estabeleceu, e cada critério, se tiver pontuação, é mais interessante, porque se ele cumprir todos os critérios, ele vai ter uma pontuação maior, né? Então, infelizmente, a gente ainda não conseguiu se livrar dessa cultura que está enraizada na gente de precisar de estímulos para um conhecimento que é para a nossa vida, que é para a gente mesmo. Então, a somativa, puramente, ela traz essa série de sequência aí, ela é geralmente aplicada no final, é descontextualizada da vida do aluno, daquilo que ele conhece, e muitas vezes ela nem sempre se preocupa tanto com o que o aluno aprendeu, se ele aprendeu ou não, porque às vezes ela é baseada a partir de decoreba, e não da realidade do aluno. Tá? Agora, ela associada a outros tipos de avaliação, ela muda um pouco o conceito, porque é a necessidade de mensurar, de acompanhar o desenvolvimento e o rendimento do aluno, classificando-o também, mas não só a classificação pela classificação, por meio de um diagnóstico, de uma percepção de como o aluno está, se ele foi bem ou não, às vezes agregando pontuações extra para estimular e motivar os alunos e para ele perceber que ele é capaz, que ele consegue. Isso tudo faz parte aí dessa avaliação diagnóstica, da avaliação formativa e processual associada à somativa. A somativa pura, ela só serve para classificar o aluno ou reprová-lo, para não dizer a palavra desclassificá-lo. Tá? Então, é esse conteúdo, né, da aula que vai falando aí sobre a avaliação dentro da perspectiva da educação à distância.
Aqui algumas atividades bem interessantes que vale a pena vocês fazerem, eu recomendo. E tem um quadrinho aqui, que eu estou procurando ele, que eu acho que traz uma ilustração bem interessante de tudo isso que a gente está falando aqui. Deixa eu só localizar início. Gente, tem dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Mas pergunta oralmente, porque como eu estou compartilhando tela, eu não consigo ver vocês, só ouvir. Então não adianta responder no chat. Responde para mim aqui. Alguém? Aqui, achei. Já ia desistir. Uma linha do tempo. Aqui ilustra bem, ó, a avaliação da aprendizagem. Durante os processos de ensino e aprendizagem, aqui o início, depois vem o final, a avaliação diagnóstica, como eu falei, normalmente a gente utiliza-se dela no início, sem perceber que há um tipo de avaliação. A gente acha que não, que é só para conhecer um aluno, é só um associal, e poderia atribuir nota porque isso estimula, nota extra que fosse, meio ponto que você der ao aluno, 2 décimos que você der ao aluno, ele já se sente motivado. Então, às vezes, você precisa dar a pontuação para ele experimentar, gostar daquilo que ele está fazendo e depois não precisar mais de dar ponto, porque ele vai fazer por simples gosto e por simples prazer de aprender. A avaliação formativa barra processual, e aí, por último, a avaliação somativa, que é aquela que é para aprovar ou para reprovar. Tá? Então, as avaliações podem ocorrer no início, durante ou final dos processos de ensino e aprendizagem de um dado conteúdo, sendo chamadas de diagnóstica formativa ou somativa, de acordo com o momento em que são aplicadas e com a finalidade, não é só o momento. Tá? Aí aqui vem, para fechar, que eu achei importante, o papel do professor tutor e a autoavaliação, né? Professor tutor a gente, a autoavaliação, não só vocês fazem, mas a gente também, mas principalmente vocês, porque responsabilidade de aprendizagem é de vocês, diferente do presencial, que muitas vezes a responsabilidade está no professor. Aqui não, a responsabilidade é de vocês, é por isso que precisa ler o material, destrinchar o material, vir para cá para debater, para discutir, e não para esperar uma aula expositiva, porque não é esse o intuito. Ah, Silvia, nunca vai ter aula expositiva? Pode até virar aula expositiva, sim, como está sendo hoje, mas não partindo de mim, partindo de vocês, através de perguntas e de questionamentos. Então, o papel do professor tutor e a autoavaliação. Outro elemento a ser acrescentado neste enfoque avaliativo é a tutoria ativa, que é quando a gente troca a experiência e não é um monólogo. A concepção de tutoria ativa que propomos está alinhada com a percepção de que o professor tutor deve necessariamente estar inserido no processo de ensino-aprendizagem na condição de docente e não na condição de um mero protetor, porque a palavra tutor vem dessa origem, né, de proteção, de acompanhamento. Como o termo sugere, ou simplesmente um tirador de dúvidas dos estudantes com relação ao conteúdo. E é o que a gente tenta não ser, é só tirador de dúvidas. Às vezes vocês não perguntam, e aí a gente acaba tomando a iniciativa mais tradicional de apresentar um conteúdo expositivo, que embora vocês gostem, mas joga no ralo todo o propósito de um desenvolvimento autônomo e criativo que deveria partir também de vocês. Então, como estudamos em aulas anteriores, o professor tutor possui como uma de suas principais atribuições a mediação entre o objeto de estudo, ou seja, o conteúdo, e os sujeitos envolvidos, vocês, na aprendizagem, acompanhando todo o processo de aprendizagem vivido individual e coletivamente. Como que a gente vai acompanhar individual se vocês às vezes não falam? Coletivamente, se vocês não trocam experiência uns com os outros. Por isso que o momento presencial, em alguns instantes, vai ser
fundamental. Às vezes as pessoas ficam com vergonha, não se sentem muita vontade porque a aula está sendo gravada. Se a gente deixar de gravar, vai deixar de atender aqueles que não podem participar, enfim. Mas alguns momentos presenciais eles são importantes para garantir essa troca, e eu espero que isso ocorra. E garantindo uma resposta construtiva capaz de promover a reconstrução autônoma de conhecimentos. O diálogo e a interação são estimulados a fim de promover a reflexão, fomentar o senso crítico e estimular a aprendizagem dos estudantes, né? Bom, então eu finalizo aqui com essa parte, né? Com esse período do conteúdo, a videotutoria de hoje. Eu espero que tenha atendido as expectativas de vocês. Vou abrir agora para perguntas, se vocês querem perguntar alguma coisa do que foi exposto aqui, em termos de conteúdo hoje. Edneia, Bárbara, Yasmin. Essa aula ficou bem clara, professora. Agora, com a sua explicação, ficou melhor de entender também. Já tinha lido, Yasmin? Já, eu dei uma lida sim, tinha dado uma lida sim. Mas não tinha ficado claro. A leitura da apostila não é muito difícil, ela é mais fácil, é uma matéria que vem mais fácil de entender, né? Aí é um material que vem mais claro, mas aí você explicando fica mais claro também de associar, né, com o dia a dia. Às vezes complementa com algumas coisas, né, que passou por despercebido. Em compensação, às vezes também falta muita coisa para quem não leu o material. E aí a ideia é exatamente essa, é ler o material e assistir a videotutoria, e assim, principalmente quem lê, interromper, complementar, perguntar, acrescentar, porque aí vocês estão ajudando outros colegas a perceber a visão de vocês, não só a minha, porque a minha ela fica muito rasa e é proposital, porque eu não quero dar spoiler de todo o conteúdo, porque vocês precisam ler o material. Vocês não podem ficar só com a minha interpretação. Além de que o tutor é ser humano e ele também pode fazer interpretações equivocadas. E aí tá vocês aí, ó, professora, não foi bem assim que eu entendi. Vamos discutir essa situação? É onde os dois aprendem. Tá? Por isso que na educação à distância, a relação professor, tutor e aluno ela é horizontalizada. Eu não sei mais que vocês não sabem mais do que eu, nossos saberes são complementares. Tá bom? Gente, então eu vou encerrar a gravação para quem está assistindo a gravação. Obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, a videoaula. Coloquem aí observações e comentários no fórum, porque esse é o meu registro de presença e de participação de vocês, e é importante para que eu continue fazendo isso. Né? Daqui a pouco vocês estão terminando essa disciplina, mas virá outras turmas. E se eu não tenho esse registro de presença, de participação, que vocês estão gostando, ou de comentar, até mesmo que não está gostando, isso também acrescenta e dizer o motivo, perde sentido o CEDERJ manter uma tutoria, entendeu? Seja ela presencial, seja ela à distância. Então, é importante vocês entrarem no fórum, Silvia, assistir a videotutoria do dia tal, foi legal. Ó, Silvia, assisti a videotutoria do dia tal, ó, legal aquela parte que você falou assim, assim, mas aquilo outro eu não gostei muito não, porque eu entendi diferente. E aí vai me abrindo precedente para eu responder vocês no fórum também. Tá? Então, não deixe de registrar a presença de vocês assistindo aí a videotutoria, porque isso é importante para mim, e se não é importante para alguns de vocês, será muito importante para as próximas turmas que estão chegando aí, tá bom? Um abraço a todos, interrompendo a gravação. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem assiste.